Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com conteúdo transmitida pelo Jornal de Apoio, em parceria com o canal Teologiando. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Já começo pedindo para você se inscrever, curtir e compartilhar esse link nas suas redes sociais. Tenho certeza que esses temas que nós temos trazido vai ser uma bênção para você e para as pessoas que te acompanham, né? Que venham acompanhar os nossos canais também. Comentem aí para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo, se o áudio está chegando bem para vocês. É um prazer ter cada um de vocês aqui. No programa de hoje, eu vou ter a honra de conversar com o pastor Gerson Avena. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Bíblico de São Paulo e ele é graduado em psicologia pela Faculdade Evangélica do Paraná. Ele também é pós-graduado em aconselhamento bíblico pela FABAPAR. O pastor Gerson hoje ele atua ao lado da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais e a Crossover Global, na área de cuidado integral do missionário. Já na Associação Missionária Transcultural Brasil, a AMTB, ele faz parte da equipe Filhos, cuidando da saúde dos filhos dos missionários. Hoje ele vai nos emprestar um pouco dos seus conhecimentos, tanto na área de teologia quanto na área de psicologia, para que a gente possa conversar um pouco sobre um problema que é real, atual e perigosíssimo, que é a síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional. Um transtorno que já comete muitos nomes, principalmente da área de teologia, né, para a gente trazer para ser algo relevante, Augusto Nicodemos, John Piper e Iago Martins, mais recente. Pastor Gerson, seja muito bem-vindo à nossa transmissão pelo Jornal de Apoio. É um prazer ter o senhor aqui. Boa noite, pastor Tiago Lima. Boa noite, essa audiência maravilhosa que está nos prestigiando nessa noite. É um prazer ter o senhor aqui. Pastor, para a gente já começar com o tema principal, pode haver harmonia entre a psicologia e a teologia? É uma boa pergunta, né? A psicologia, ela tem um papel muito importante no mundo que nós vivemos, né? Porque a sociedade, o ser humano, ele é complexo, né? Então, o ser humano, ele reflete, assim, pessoas, né, imediatistas, pessoas fragmentadas, narcisistas, desiludidas, ansiosas, deprimidas, pessoas buscando independência, autonomia, defesa dos seus direitos e tudo mais, né? E aí você, frente a essas vivências, né, de todas essas variáveis do ser humano, o homem, ele tem encontrado também na religião o conforto, né? Quando você fala teologia, né, mas a religião, né, é o conforto, o apoio, né, a solução para os seus conflitos emocionais também, né, de modo que a psicologia e a religião, elas podem servir de suporte uma à outra, tá? Eu costumo dizer que a psicologia e a religião, elas andam juntas, não existe concorrência, não, nós andamos juntos, né? Entendi. E como que o senhor enxerga a diferença entre um aconselhamento pastoral e o aconselhamento psicológico, por exemplo? Tem alguma diferença? A pergunta aí, né, é mais ou menos a seguinte, né? Será que é possível haver uma relação pacífica entre a atividade psicoterapêutica e o aconselhamento pastoral? Eu afirmo que sim, muita convicção, é claro que é possível, né? Na verdade, toda essa animosidade, né, ela acaba sendo criada em volta de um tema, né, que é fruto mais da ignorância dos fatos, né? Entre pastores que eu conheço, talvez um ou outro não tenha algum receio com relação à psicoterapia, tá? Conduzida por um psicólogo, né? E entre nós, psicólogos, eu não conheço nenhum que tenha, que seja convicto, né, da sua fé, e afirme que um pastor não deva fazer aconselhamento ou a prática do aconselhamento seja errada ou que não funcione, tá? A confusão aí é a diferença que há entre o que é espiritual, né, e o que é de ordem emocional, né? Então, os pastores, né, eles estão muito bem preparados, eles sabem pela sua própria
experiência de trabalho, de rebanho, que eles cuidam, né? Que tudo aquilo que é de ordem espiritual, eles têm condições e o dever de atender. E eles sabem diferenciar quando uma pessoa tem um problema emocional, e eles então daí encaminham essa pessoa, né, essa sua ovelha, para um atendimento daí especializado, né? Uhum. Assim também o psicólogo, ele também tem a convicção de que alguns pacientes chegam no nosso consultório com demandas espirituais, Uhum. né? Então, algumas vezes eles sabem, eu vou conversar com o pastor Gerson, porque ele é Uhum. psicólogo, né? Mas ali no consultório eu sou psicólogo, Uhum. né? Então, quando a demanda dele é espiritual, eu converso ou atenderei, como meus colegas fazem assim, mas nós o encaminharemos ao seu pastor, ao seu líder espiritual, Uhum. né? Então, existe assim, essa convivência é muito pacífica, muito tranquila, né? Nós de novo, né? Igual eu falei sobre psicologia e religião, né? Não existe concorrência, Entendi. né? Mas é cada um atendendo o seu público, né? O seu público alvo, né? A membresia da sua igreja e nós os Como, pacientes que trazem outras demandas, né? entendi. Como que o senhor faz a diferenciação do aconselhamento? Como que o senhor aconselha como psicólogo e como que o senhor aconselha como pastor? Como que funcionam os dois tipos de aconselhamento? Então, esse é um grande desafio do formado em teologia, do pastor, e também ser psicólogo, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando, eu fazia supervisão com uma professora, e então nós atendíamos já, né? Na faculdade existem clínicas que você Uhum. faz os seus estágios, né? Então eu atendia os meus pacientes e uma vez por semana eu tinha que prestar relatório para essa professora. E era eu e um outro colega, o pastor Emanuel. Nós éramos dois pastores fazendo na mesma sala, e nós fazíamos supervisão da mesma professora. E nós chegávamos, e nós todo entusiasmado com o sucesso daquela sessão, né? Então ela dizia assim para nós: olha, vocês foram muito bons pastores nesse atendimento. Vocês não foram psicólogos, vocês foram muito bons pastores, né? Então, é um desafio, sabe, pastor Tiago, Qual, qual que é do a confuso. diferença nesse ponto? Então, pois é, por causa do vício, né? Você conhece a Bíblia, então, Entendi. você conhece a Bíblia e conhece a técnica, né? Psicologia, Aham, nós temos aham. desenvolvido várias técnicas, né? Mas, respondendo bem, assim, a tua pergunta, né? São demandas diferentes, tá? Então, quando eu estou... Hoje eu não atuo mais como pastor, eu não tenho mais um gabinete, né? Eu tenho Uhum. só consultório e meu consultório é online, Aham. né? Mas quando eu tinha, né? Eu teve uma época no meu trabalho na igreja que eu tinha o consultório, eu Uhum. atendia uma vez por semana, era na minha folga da segunda-feira eu, Eu eu aproveitava atendia o para atender. consultório e de terça a domingo eu atendia na igreja, era o meu trabalho na igreja, né? Então, as demandas eram diferentes, né? Então, quando a pessoa chegava com uma demanda no gabinete, nós abrimos a Bíblia e íamos buscar na palavra de Deus Aham. os ensinamentos, os encaminhamentos necessários, né? E quando a pessoa chegava no gabinete precisando de um atendimento, e eu percebia que a demanda dela era emocional, Uhum. por uma questão de ética, eu não falava à pessoa, olha, o meu consultório Uhum. segunda-feira, e não fazia, mas eu encaminhava para algum colega, né, Uhum. para ele atender, tá? Mas, então, hoje, algumas pessoas me procuram como pastor. Então, Uhum. como pastor, eu os atendo. Entendi. Todas essas demandas espirituais, tá? Entendi. Então, assim, algumas vezes, né, Tiago, aproveitando essa deixa, Uhum. algumas vezes no consultório, como eu atendo, a maioria dos meus pacientes são evangélicos, Uhum. né, são crentes. E alguns deles, eles trazem algumas demandas, fruto de ter neurose, a gente chama de neuroses eclesiásticas, né? Uhum. Onde eles acabam tendo alguns conflitos com alguns textos da palavra de Deus, tá? Então, eles falam assim, eu entendo assim e tal. Então, naquele momento, eu acabo tendo que usar a Bíblia Uhum. para ajudar a pessoa a entender o que a dificuldade dele.
né? Agora, dentro do consultório, nós temos o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e o Conselho Federal de Psicologia, que eles não permitem, eles não veem com bons olhos você usar a Bíblia no seu consultório, né? Corre Eles o risco de querem... ser caçado? Sim, nós já tivemos... quando há denúncia, né? Eu tive em Curitiba, nós tivemos pelo menos que eu conheço, um caso de uma colega, né? Que ela teve o seu registro cassado, né? Por ela divulgar a crença dela, né? E tudo mais. Então, existe, assim, um certo cuidado deles com relação a você apresentar a sua fé e coisa assim, né? Entendi. Entendeu? E o contrário, como que um pastor pode usar as ferramentas, as técnicas, como o senhor falou agora há pouco, como que um pastor pode usar as técnicas da psicologia em prol do ministério? Tá. Aí é o seguinte, né? O psicólogo, aliás, você está perguntando do pastor, né? Um Se o pastor, pastor isso. pode usar ferramentas, né? Uhum. O, de novo, nós voltamos na questão anterior, né? O pastor, ele, ele tem que, depende de onde ele está, né? É, eu tenho colegas meus que são pastores, né? Então, nós conversamos sobre isso. Não dá para misturar as coisas, sabe, Tiago? Porque quando a pessoa vai buscar um aconselhamento pastoral, ele não está indo ali para ser julgado ou para, enfim, levar um pito, coisa assim, né? Ele está ali por uma demanda espiritual e ele precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma orientação, não é? Então, o pastor, ele tem que ser o pastor, ele é vocacionado, não é? O pastor, ele pode estudar psicologia? Não só pode, como deve. O pastor deve estudar direito também, né? São áreas bastante interessantes que ajudam no ministério. Um pastor advogado, um pastor psicólogo é de enorme contribuição para ele mesmo, o conhecimento dele e ajudar o rebanho. Sim, sim. Oi, desculpa. Para usar na própria sociedade eclesiástica. Isso. Então, mas nós não podemos misturar, porque, como eu disse, não existe um conselho regional de psicologia e um CFP que ele vai restringir, tá? Então, você não pode usar, né? Você não deve. Porque se você for denunciado, você pode perder o seu registro, né? Entendi. E olhando para o lado dos cristãos no modo geral, como tem sido a aceitação dos cristãos no geral mesmo, com um tratamento psicológico, por exemplo? A gente sabe que há um pouco de preconceito, né? Vendo, conversando com as pessoas, você vê que às vezes tem os dois times, né? Tem as pessoas que são a favor de um tratamento psicológico, tem as pessoas que são totalmente contra um tratamento psicológico, um acompanhamento com psicólogo. Como o senhor enxerga isso? O senhor vê que isso realmente é real? Como que tem sido? Eu tenho percebido, pastor Tiago, que no passado existia um maior preconceito, tá? Hoje em dia, com uma proliferação maior de pastores que também têm o curso de psicologia, e também e dentro da própria igreja, hoje o pastor ele tem lá na igreja dele membros que são psicólogos, né? Então ele teve que rever os seus conceitos, porque senão ele ia ter problema com o seu rebanho, né? Peraí, o meu pastor é contra o meu trabalho? Seu pastor, né? Por quê? Qual o problema, né? Então, já houve no passado. Hoje existe uma aceitação muito maior. As pessoas hoje já estão buscando, os pastores mesmos, eles, quando a pessoa traz uma demanda que ele vê que a pessoa tem um problema ali, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Um estresse. Então, ele encaminha para um profissional. Né? Então, hoje diminuiu bastante, viu, pastor? Hoje, graças a Deus, ainda existe. Né? Se você olhar na internet, você vai ver aí
várias pessoas que falam algumas, hoje a palavra em moda é fake, né? Não, Muito fake fake news. news a respeito aí da profissão, né? Do Entendi, atendimento, da necessidade, né? Da importância do atendimento psicológico, né? entendi. E dentro ainda agora, a gente falando dessa área do preconceito, o senhor tem observado todos esses anos de profissão, pastores procurando algum tipo de aconselhamento psicológico com o senhor? Olha, o pastor, ele é um ser abençoado, Uhum, né? É um vocacionado. Eu sou filho de pastor, sou pastor, tenho irmão pastor, então sempre convivi com essa turma, né? É, e o pastor ele tem uma certa, como é que eu posso dizer assim, ele não vê muita necessidade uhum, para ele, né? Alguns pastores estão sofrendo algum tipo de problema emocional. Ele às vezes ele enxerga isso como se fosse um espinho na carne, como hum, Paulo fala, né? Ele ora, isso é meu, é assim mesmo a vida, e não precisa ser assim, uhum, né? Mas o que acontece? Eu tenho atendido, sim, eu tenho atendido alguns pastores, missionários, eu atendo, né, nessas organizações que você mencionou aí, na Junta de Missões e Crossover, e na MTB nós atendemos missionários, que são pastores, né? uhum, Mas ainda temos feito um trabalho bem intenso, eu, meus colegas, eu faço parte também do Corpo de Psicólogos e Psiquiatra Cristão, que é o CPPC, uhum, onde congregam pastores psicólogos e psiquiatras cristãos, e uhum, nós desenvolvemos um trabalho bem interessante, buscando conscientizar o pastor, né, da necessidade de procurar ajuda, principalmente nos tempos que nós vivemos, né, o excesso aí, o estresse muito alto, né, hoje com essa pandemia, hoje você tem que, o pastor que nunca fez live, nunca fez culto ao vivo pela internet, teve que aprender como é que faz uhum, isso, como é que a técnica não é fácil, né, uhum, você conhece a ferramenta, mas tem que ter um conhecimento específico disso, né? E tem igrejas maiores, tem uma equipe por trás que faz. Mas aquela igreja pequena, que é o pastor mesmo, uhum. então é uma dificuldade. Então nós temos hoje encontrado muita queixa de pastores, um estresse muito alto, né? E o estresse muito alto leva aí a síndrome de burnout, Uhum. né? Que é o tema do Da bate-papo que Não sei. você está E é nos justamente sobre convidando isso hoje, que eu né? queria agora a gente já a gente tendo essa em vista eu falo que essa harmonia, né? A gente conseguir entender a harmonia entre a psicologia e a teologia fica mais fácil para a gente tratar de um problema mesmo. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ele sintetizando assim numa frase, né, é um esgotamento profissional, Uhum, tá? É um distúrbio emocional com, com uma exaustão extrema. uhum, Como é que chega nisso? Que é importante a gente frisar, né? Nós estamos falando do final, vamos falar do início, né? Então, é o estresse que causa a síndrome do burnout, uhum, né? O que acontece normalmente, né? Então nós estamos falando aqui que o público nosso é pastor e missionário, né? Mas uhum, isso serve para outros profissionais também, porque o burnout ele atinge todos os profissionais de ajuda, uhum, médicos, enfermeiro, psicólogo, pastor, missionário, advogado, bombeiro, policial, tá? Esses profissionais eles lidam com muito estresse, né? Nessa pandemia, nós atendemos, nós do CPPC, nós atendemos inúmeros casos de médicos e enfermeiros, uhum, tá? Exaustos. Principalmente no ano passado, que ninguém sabia do que estava se tratando, e gente sendo internado, e ninguém sabia os cuidados que tinham que ser tomados, não, médico ficando doente, médico morrendo. Então, o ano passado foi pavoroso, né? uhum, Foi horrível, né?
Então, houve alguns movimentos aí de atendimento a médicos que eles estavam realmente numa exaustão tremenda, querendo largar a medicina. Então, é o excesso de trabalho, tá? O estresse, ele existe, né? Você precisa do estresse para você desenvolver alguma coisa, né? Quando você me convidou para estar aqui, eu fiquei com estresse. Me preparar, ler mais sobre esse material, conversar com você e tal. Agora, isso todas as minhas atividades, existe um estresse. O problema é quando você extrapola isso, você se envolve demais no seu trabalho, né? Então, você faz tudo sozinho, né? Então, isso causa problemas, que é a síndrome do burnout. Então, é um distúrbio emocional, né? Tem sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico também, né? Resultante de situações de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade, muita responsabilidade, tá? Então, esse é o tal do burnout. Entendi. Seguindo Né? a pergunta, o pastor Carlos fez uma pergunta aqui, e já era literalmente a minha próxima pergunta. Quem tem as propensões de ter mais esse tipo de problemas? O senhor mencionou aí os pessoal que ajuda na área de suporte, né? O pessoal que trabalha na área de ajuda, dando suporte. Tem mais algum outro grupo que é suscetível? Basicamente é isso. É médico, enfermeiro, professor, policial, psicólogo, jornalista, pastores, missionários, né? Então, nós chamamos de profissionais de ajuda. Tá? Profissionais de ajuda. Então, o que... Pode completar, professor. Não, já pode seguir. Okay. Quando que uma pessoa ela normalmente percebe que ela já está esgotada? Tá. Assim, é um negócio muito interessante, problema emocional. Você, de repente, começa a sentir um cansaço excessivo. Tá? Um cansaço físico e mental. Tá? A pessoa começa a ter dor de cabeça frequentemente. Dores de cabeça. Também começa a haver uma alteração no apetite. A pessoa perde o apetite, ou alguns comem demais. Eu ia falar que eu não tinha esse problema, agora o senhor falou. Ah, que bom. O senhor quebrou o meu argumento. Problema de insônia, né? Aquele pastor que não está dormindo à noite, fica com aquelas escuro aqui, né? A pessoa começa a ter dificuldade de concentração, né? O pastor está preparando o sermão e ele não consegue se concentrar, então pensamentos ficam malucos dentro da cabeça da gente, né? Também começa a complicar muito é um sentimento de fracasso e insegurança. A pessoa começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, nada está dando certo, o ministério não tá crescendo, né? Uma negatividade constante, não vai dar certo, não sou bom nisso, pessimismo, né? E também aquele sentimento de derrota e desesperança, não tem solução, sabe? Então, a pessoa... Aí nós já estamos falando ele já está com a síndrome. Já está lá. Já está lá, né? Depois eu posso dar algumas dicas, né? De como evitar tudo isso, né? Sim, mas aí a pessoa, ele já está atacado, né? E quando a pessoa chega nesse ponto, é aí que eu falo para você que às vezes o profissional, ele acha que é assim mesmo. Então ele começa quem não é cristão, ele começa a buscar em drogas. Sabe? Alguns cristãos também, né? Entendeu? Né? A pessoa, né, começa a ficar na droga, remédios, ele começa, enfim, buscar a solução para o problema dele. O ideal aí é a pessoa, ele procurar ajuda, né? Uma ajuda médica, ele deve procurar um médico, um psiquiatra, o psiquiatra vai orientá-lo, vai dar
medicamento para ele e buscar um psicólogo, né? Porque todas essas enfermidades emocionais e mentais, né? Estamos falando de depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais, a medicação e a terapia, elas andam juntas, entendeu? Então, o medicamento faz com que a pessoa tenha um equilíbrio, né, quimicamente, mas eles conseguem o equilíbrio, e a terapia vai ajudar a pessoa a entender-se e muitas vezes acontece a pessoa livrar-se dos medicamentos, né, porque ele aprende a lidar com a situação, tá? Então, nesse caso, a pessoa ele procura ajuda médica, né, estão medicados e deve procurar aí um terapeuta, né? Como que chega no diagnóstico, pastor? Provavelmente quem pode diagnosticar é o psiquiatra. O psicólogo tem essa autonomia de... Tem. Nós temos uma ferramenta, né, de avaliação. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, nós fazemos uma avaliação, né? Se a pessoa tem a síndrome ou se a pessoa está passando por um momento. Às vezes a pessoa, imagina, né, a pessoa, hoje em dia nós estamos lidando aí com muito luto, né? Hoje mesmo soube de um caso, uma colega está atendendo uma pessoa que ela perdeu os pais e perdeu o marido. Uau! Então você imagina o estresse que está essa pessoa. Sim. Então ela não está no burnout. Mas pode chegar lá. Pode. Então, eu não preciso tratá-la como tivesse com a síndrome do burnout, mas eu vou tratá-la, lidar com esse luto, como enfrentar esse luto, como enfrentar esse momento. E são situações realmente muito sérias, porque as pessoas elas estão sendo privadas daquele momento do velório. Porque é 20 minutos, a pessoa que faleceu por Covid tem 20 minutos para pegar o corpo, levar no cemitério lá e ser sepultado, né? 20 minutos, poucas pessoas, é coisa rápida, então não existe esse movimento do luto, de você passar aquele tempo ali com o seu ente querido, o corpo dele ali, você decide fazer suas despedidas. Então isso, nós estamos acreditando que nesse ano, aqui próximo ano, nós vamos ter muitos casos de pessoas não sabendo lidar com o luto. Aí provavelmente depressão e coisa e tudo mais, entendeu? Entendi. E como que uma pessoa pode evitar chegar ao ponto do burnout, por exemplo? Como o pastor Carlos mencionou aqui, eu achei interessante. Eu tinha visto isso na internet também. Pastor tem síndrome de super-herói e não quer mostrar fraquezas. Na verdade, burnout é justo. Eu vi alguma coisa sobre isso, falando que é a síndrome do super-homem e da Mulher Maravilha, né? A pessoa acha que é substituível. Como que uma pessoa pode evitar chegar a esse ponto? Bom, como nós estamos falando aí do nosso público, né, que é o pastor, então aí quando a gente vai falar sobre algumas prescrições aí terapêuticas, né, considerando aí que os pastores, né, principalmente os nossos queridos pastores, né, eles estão frequentemente alimentando outras pessoas espiritualmente, então é comum que muitos acabem negligenciando o seu próprio desenvolvimento espiritual, tá? Então, a esse respeito, né, é uma condição sine qua non que o pastor não abandone as suas práticas devocionais, né? Isso, inclusive, eu já ouvi em muitos retiros pastorais essa recomendação, porque a tendência do pastor é ele fazer o devocional preparando o sermão do domingo. Ele não faz o devocional para ele. Deixa eu me tratar aqui, o que Deus tem para falar para eu mesmo, né? Não, ele está sempre para os outros, sempre para os outros. Então, isso é a primeira coisa, tá? Tem um salmo, né, 119, 50, diz que o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, né? Então, o pastor não pode esquecer seu momento devocional, né? A segunda prescrição terapêutica para pastores contra o burnout é o simples fato
pastor Tiago, de levarem suas limitações a sério. Aí você está falando, aí que o pastor Carlos colocou, né? Não é super-homem, Mulher Maravilha. Não, amigo, eu tenho meus limites. Então você tem que levar suas limitações a sério, né? E então é aquela história, né? Ninguém vai levar a sério as suas limitações se você mesmo não faz, né? Se você não respeita, quem que vai respeitar? Né? Se você não põe limite, ninguém vai pôr. Eles vão chamar você para fazer tudo, né? né? Um outro fator também é o bem-estar emocional e físico, implica também do indivíduo, né? Dele conhecer a si mesmo e reconhecer que a sua estrutura é pó. Sim. Nós somos pó, né? Em outras palavras, cada ser humano ele é limitado, né? Então, e cada um tem a sua própria limitação, né? Ainda quanto à natureza físico-material, né? É importante também que o pastor ele exerça alguma atividade física regularmente, né? Aí o pastor fala, mas eu vou para academia? Não precisa ir para academia. Né? Segundo um médico amigo meu, o Dr. William Fez, ele diz assim, olha, ande 15 minutos por dia. Faça uma caminhada, 15 minutinhos, né? É uma volta no quarteirão. Oi? Já vai liberar a química necessária. Já vai, né? Então essa prática ela vai melhorar a circulação sanguínea, né? Vai fortalecer o sistema imunológico, e hoje é mais do que nós temos que cuidar, né? Aumenta também o metabolismo, a diminuição do risco de doença cardíaca, fortalece os ossos, a musculatura, né? E ainda faz com que a caminhada, né, um exercício, faz com que a pessoa ainda desligue, né, das preocupações profissionais enquanto ele está praticando aquela atividade física, né? Então, esse benefício terapêutico é extremamente útil na luta contra o estresse e desgaste e também o nosso burnout, né? Sim. Também, outra prescrição, né, terapêutica aí, na luta contra o burnout, é a descentralização ministerial. Tá? Há pastores que centralizam todas as atividades da igreja nele mesmo. Ele é o chefe de todos os departamentos. De todos eles, né? Delegar parece que é uma dificuldade comum, né? Especialmente entre pastor, né? Não sei qual é o medo dele, né? Se é perder o ministério pro tesoureiro, né? Não vai, né? Não vai, fica tranquilo, né? A quarta, né, prescrição é em prol da sanidade do ministro, né? Diz respeito a uma coisa que é muito difícil, é um desafio. Até agora, tudo que eu falei é facinho de fazer. Sabe qual que é o desafio que o pastor tem? Que tem muita dificuldade? É cultivar uma verdadeira amizade. Tá? Sem ser algo técnico. Sem ser algo técnico. Sem ser algo técnico. Tem um amigo, tá? Tem amigo. Há uma máxima, né, popular que diz que o pastorado ele é solitário, né? Assim como todo cargo de liderança. Mas a verdade é que não precisa ser assim, tá? Deus criou o ser humano para ser um ser relacional, né? Então o pastor fala assim, mas dentro da minha igreja não posso ter amigos lá, porque dentro da igreja, como é que eu vou abrir o coração? Não precisa ser dentro da sua igreja, mas tem um amigo fora, né? Alguém que você possa separar um tempo e jogar a conversa fora. Né? Simplesmente pôr para fora aquilo que tem, né? Isso, né? Isso, falar de futebol, falar de política, falar mal dos outros. Falar mal das ovelhas. Falar mal das ovelhas, né? Então, não, ele não vai fazer isso, né? Mas é importante, né? Você ter um amigo, né? Então, o pastor também, né? Ele deseja se manter livre da síndrome de burnout, deve também discernir corretamente entre sacrifício e esgotamento. Tá? Então, é muito legal, vamos dizer assim, é romântico. O pastor diz, eu vou morrer no púlpito da minha igreja. É romântico, né? Bonito, né? Inspirador. Né? Mas não precisa morrer no púlpito. Sim. Né? Então, pastor, quando a gente consegue
chegar nesse entendimento de que a pessoa realmente não evitou, ela não fez tudo isso para conseguir evitar chegar no burnout, ela realmente se queimou todinha, né? Burnout, trazendo a ideia Isso. da palavra. Como que é o tratamento? Como que é o passo a passo daí, a partir daí? É assim, pastor, não existe o ser humano, como nós somos indivíduos, como é que é a palavra? Não nós somos indivíduos, mas cada ser é diferente do outro. Uhum. Tá? Então não existe assim, uma regra, dizer assim, eu vou botar o pastor Carlos, o Tiago, o Pedro, o João numa sala e todos eles com síndrome de burnout. Então é assim, pessoal, vamos junto comigo, vamos repetir. Então não funciona assim, né? Uhum. Cada caso é um caso, né? Então, quando o paciente chega no meu consultório nós fazemos as avaliações, ele realmente está com síndrome de burnout, nós vamos começar a trabalhar a história de vida dele, Uhum. né? Quais os comportamentos aprendidos da vida dele, o que ele aprendeu, por que ele tem tanto ativismo, né? O que ele está querendo provar com todo esse ativismo dele, né? Quais são as demandas reais do ministério dele, ajudá-lo a refletir sobre a necessidade dele formar uma equipe pastoral na igreja dele, né? Chamar líderes ali, formar líderes, enfim, vai depender muito, pastor Tiago, A realidade. da realidade dele, né? Então, assim, aqui é complicado, eu não sei o que dizer, o que eu vou fazer, né? Uhum. Mas a pessoa ele vai sentar, ele vai ter um ambiente acolhedor, seguro, que ele vai poder abrir o coração dele, ele vai poder falar tudo, ele tem certeza que não vai ser julgado, né? Enfim, ele será ajudado na sua demanda, né? Será ajudado nas suas necessidades. Entendi. Tá? E qual que seria a consequência do burnout? Até onde isso pode levar a pessoa? Então, ele pode largar o ministério, Hum. se desiludir daquilo, e aí a consequência maior disso tudo é ele vai entrar numa depressão, porque ele vai se afastar de tudo, de todos, é, o negativismo vai tomar conta da vida dele, não vai achar sentido na vida dele. Essa é uma palavra bem mais boa de usar agora aqui. Ele perdeu o sentido da vida. Uhum. E quando a pessoa perde o sentido da vida, ele perde a vida, porque a vida tem que ter sentido. Então a pessoa entra numa depressão, não é? E algumas vezes, como nós vimos aí há uns 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma quantidade enorme de pastores que se suicidaram, pastores e pastoras, que tiveram a sua própria vida, não é? Então, eu não sei a história deles, eu não os conhecia, né? Mas pelo conhecimento que nós temos, pela literatura que nós lemos e casos que nós já atendemos, se a pessoa não tratar, se ele não perceber que ele está precisando de ajuda e insistir nisso, ele pode acabar com uma depressão, né? Uhum. E aí Deus o livre, né? De um suicídio, né? Sim. Uma pergunta, eu tinha, na nossa conversa prévia, eu tinha feito essa pergunta, acho que vale a pena a gente repetir. Um cristão pode ter depressão, pastor? Ah, sim, pode ter depressão, né? Alguns que dizem, né, que depressão é falta de Deus, né? Hum. Eu já ouvi isso, Sim, eu já ouvi também. isso. É falta de Deus. Então, aí nós pegamos, vamos lá na nossa querida e velha Bíblia, né? Uhum. O que fazer, né, com Elias? O que fazer com Ana? Né? Ana estava com depressão. Davi estava uma depressão tão grande que ele disse que os ossos dele doía, né? Uau. Então, a, a falta de Deus não é causa depressão. Uhum. A depressão pode levar a pessoa a se afastar de Deus, porque ele fica isolado, né? Ele quer ficar sozinho, ele quer ficar no quarto dele, quarto escuro,
eu costumo até dizer assim, a pessoa acaba ficando embaixo da cama. Ele no escuro, embaixo dos cobertores, ele fica ali, não é? Esse é um cristão, sim, fica. Eu sou prova disso. Eu tive um problema de saúde em 2011, né? Eu tive um infarto, e o infarto me levou a um estresse pós-traumático, e o estresse pós-traumático me levou a uma depressão. Então, eu fiquei durante uns 9, 10 meses com medicação e terapia. Ao final desse tempo, a medicação foi diminuída e também a terapia. Então, hoje eu digo que eu tenho depressão, né, mas eu controlo ela, tá? Então, não tomo medicamento e nem faço terapia. Mas eu sei quando eu estou num momento assim que vai pegar. Né? O termo que a gente fala assim, né? É ruim de explicar o que é isso, né? Mas quem está nos ouvindo vai entender. E a coisa está pegando. Né? Então, e é interessante ver esse testemunho do senhor, porque a gente tem aí um cristão e um pastor falando que já sofreu com um problema que é químico, né? Um problema do Sim, é próprio químico, corpo, né? exatamente, é químico, né? Eu sei de pastores que já tiveram depressão e oraram e Deus os curou. Aleluia. Eu não tive esse privilégio, eu tive que buscar ajuda. Né? Então, você vai ouvir, muitas pessoas, pode ser que nos comentários depois eles vão dizer, eu tive depressão, mas Deus me curou. Amém. Sim, amém. Pode, sim. Claro. Como tem gente que teve câncer, ele foi curado, estava marcada cirurgia e o médico, quando foi, chegou, olhou, não sabia o que fazer, porque a pessoa estava curada. Né? Então, Deus faz a sua obra. Né? Agora, Deus colocou profissionais na área de medicina, na área da saúde, para abençoar o povo, para ele usar essas pessoas como ferramenta, né, como instrumento na mão dele, para realizar os milagres. Sim. Né? Deus realiza milagres milagrosamente ou através do profissional. Sim, que ainda não deixa de ser uma forma milagrosa, né? Porque Deus está usando aquilo, né? Daquela forma. Isso, Sim, entendi. é isso mesmo. Muito bom. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, né? Amém. Amém. Então, é Pastor, por para a isso gente que... caminhar para o nosso final aqui, Pois não. qual seria o conselho que o senhor teria para uma pessoa para alguém que está assistindo, um pastor, ou até mesmo um cristão que está assistindo e ela conseguiu ver alguma similaridade com os sintomas, ou que esteja passando por esse problema? Qual seria o conselho do senhor para essa pessoa, seja pastor ou não? É buscar ajuda, pastor. Uhum. Busca ajuda, tá? Converse com o seu médico. Se você não quer, eu não queria já no psicólogo. Então, você deve ter um médico de confiança, um endocrinologista, um cardiologista, um ginecologista, enfim, alguém, não sei. Converse, tal, que esse médico, ele vai te orientar. Se você não quiser passar por lá, procure um psicólogo, Uhum. tá? Procure um psicólogo, porque procurando um psicólogo, como é que nós trabalhamos? A pessoa chega no meu consultório com um problema desse, ou depressão, ou transtorno de ansiedade, eu encaminho a pessoa para um psiquiatra. Uhum. Por quê? Ela precisa do medicamento. Uhum. Né? Então, a pessoa toma o medicamento e tem o tratamento. Então, o meu conselho é esse: busque ajuda. Urgente. Com Né? certeza. Urgentemente. Porque é muito melhor você tratar agora do que depois estar com depressão. A depressão é mais trabalhoso. Né? É ruim. Eu sei que é ruim. Tomar antidepressivo é ruim. É uma maravilha. A gente fica bem, Sim. fica bonito, assim, fica flutuando. É uma coisa maravilhosa, mas é medicamento. Uhum. Né? É ruim tomar medicamento. Você vai Né? A ficar gente toma porque dependente daquilo precisa. por menos assim. É uma dependência, né? Sim, tem pessoas que tomam por anos, né? Entendeu? Às vezes as pessoas têm algum problema químico no corpo. Né? Falta lítio, por exemplo. Ele tem que repor lítio o resto da vida. E o lítio causa depressão também, né? Bom, Então, é falta dele, né? Então, a pessoa precisa tomar toda a vida. Né? entendi. Então, para quem estiver assistindo, estiver passando por algum sintoma desse que foi falado, ele pode te ajudar a responder algumas perguntas ou te encaminhar para um profissional, tem um grande conhecimento aí da área e
conhece pessoas, né? Então, esses contatos pode ser muito útil. Pastor, eu agradeço muito o tempo que o senhor investiu aqui com a gente, é um tempo precioso. Obrigado por se dispor a estar aqui com a gente, né? Sei que é corrido para todo mundo, mas foi um prazer ter o senhor aqui mesmo falando sobre esse tema. Espero que no futuro possamos trazer outros temas sobre saúde mental, que não existe só o burnout, né? Não existe só tem esse muita problema. coisa. Então, dá para a gente repetir isso mais para frente também, se o senhor permitir. Mas agradecemos demais o Jornal de Apoio, o canal Teologiano, agradece muito a presença do senhor aqui. Muito obrigado mesmo por o senhor estar conosco. O prazer foi meu, o privilégio poder estar com você, né, pastor Tiago? Amém. E junto com essa audiência, com certeza está participando conosco aqui. E eu estou à disposição. Estou à disposição dos irmãos, né? Eu costumo brincar com os meus amigos. Eu não tenho para onde ir. Eu sou do grupo de risco. Então, a internet é o refúgio. Eu refugio da internet, então eu não tenho para onde ir. Então, eu estou à disposição, né? Deus abençoe, pastor. Amém, Obrigado. pastor. Obrigado eu. Obrigado você que ficou com a gente aqui até esse momento. Foi um prazer ter essa conversa com você. Se você assistiu até aqui, compartilhe, né, com seus colegas. Com certeza isso pode ser uma bênção para outras pessoas. Quantas pessoas têm sofrido com problemas como esse? Então, com certeza, compartilhar esse conteúdo vai ser útil para as pessoas aí das suas redes sociais, seus amigos, né? Ficar conhecendo um pouco mais sobre essa síndrome, a síndrome de burnout, e, consequentemente, abrir a mente para outros aspectos também. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e não perca com a gente na próxima terça-feira, às 9h30, teremos mais uma conversa com conteúdo. Tenho certeza que também vai ser uma bênção para você. Então, te espero lá, espero que você tenha gostado. Curte, aí comenta que você gostou para eu saber, e a gente continuar trazendo conteúdos assim. Que Deus te abençoe e até lá.